É preciso tomar todas as medicações que estão no receituário odontológico? Bom, vamos responder, né? Oi, povo! Eu sou Marcos Lucena e esse é um vídeo da série Chega Mais, aproximando você da odontologia. Bom, vamos expressamente resumir essa resposta desse jeito. É sim, muito importante você tomar todas as medicações. Ainda que você tenha outras medicações em casa, é interessante tomar aquelas que estão no receituário. Se não deu tempo de você conversar, ou você esqueceu de mencionar que já toma alguma medicação, ou que tem outras medicações em casa, aí sim nós podemos nos resguardar dessa situação. Você dá uma ligada no consultório, então nos procura ou procura um amigo dentista no consultório para dizer que você tem tais e tais medicações em casa e se pode substituí-las. E aí sim nós, da odontologia, faremos então as recomendações se esses medicamentos que você possui servirem a contento ao quadro clínico que você apresenta, ok? Então, se nós colocamos no teu receituário medicações, e aí o que mais habitualmente vai aos receituários odontológicos são analgésicos, são anti-inflamatórios, antibióticos, mas pode ter inclusive remédios contra a tua ansiedade, pode ter remédios antitussígenos, antieméticos, ou seja, de vômito. Há uma série de medicações que, a depender do quadro clínico que você apresenta, serão levantadas para você tomar como forma de remediar uma situação definitiva ou temporária. Mas então qual é o risco maior que você tem de não seguir o receituário completamente? Primeiro deles é você voltar a ter o quadro que apresentava antes do receituário. Se você nos procurou ou procurou ajuda odontológica, é porque tem uma situação evidente a ser resolvida. Compondo essa regra de medicações, nós temos então associações entre elas, que podem fazer um bom efeito, podem somar inclusive um efeito ao outro, potencializando assim o efeito de tais medicações, como há também situações em que um medicamento contrapõe ao outro, e nós temos então uma briga aí que você pode estar provocando se não for colocado isso a explicar ao amigo dentista ou a nós como dentista. Mas, independentemente da situação que seja, o rigor de seguir o receituário é porque nós detectamos em você situações que precisam ser debeladas, precisam ser resolvidas. Mas o risco maior, por exemplo, de você não seguir, eu me refiro aos antibióticos. Porque vamos lá, você tem um controle de dor um pouco maior, você tem um método paliativo para controlar a sua dor, e se foi um procedimento simples, conversando com o dentista, você verá que poderá sim, inclusive não tomar a medicação, mas que o amigo dentista, ou que eu como dentista, fique sabendo. Porque a depender da sua supressão dessa medicação, um efeito maior pode vir, porque na composição do receituário, nós às vezes colocamos uma medicação que age interferindo com outra para somar o efeito. E aí você, achando que está fazendo uma coisa boa, vai estar se prejudicando, ok? Mas resguardadas aí as situações, um analgésico, um anti-inflamatório, eles vão acabar auxiliando você a ter uma diminuição desse quadro inflamatório, desse quadro de dor. A coisa começa a ficar um pouquinho mais séria quando você não faz o uso correto do antibiótico. Porque se nós estamos vendo em você um quadro clínico de infecção ao ponto de te receitar esse antibiótico, é porque ele está com uma carga patogênica, digamos assim, ou um potencial agressor grande. E nós precisamos então combater essa inflamação. Há inclusive, como eu disse, associações também de antibióticos. Então, se você não faz o uso correto deles, você vai fazer com que haja em você uma susceptibilidade, uma condição de determinados patógenos, determinadas bactérias, determinados micro-organismos, a causar em você uma resposta agora exagerada, uma resposta exacerbada, elevando o nível da severidade, porque você não colocou a dose certa ou a associação das medicações corretas, essas que estão aí no receituário.
O risco ainda um pouco maior é que se você não faz o uso correto do tempo devido, você pode provocar em você mesmo uma volta, um retorno dessa infecção, porque ela não foi eliminada a contento. Não se seguiu a dosagem correta no tempo determinado pelo receituário e fez com que houvesse então uma diminuição momentânea da tua infecção e houve ali, inclusive, uma seleção desses micro-organismos que foram pouco mais resistentes porque foram expostos à medicação pela metade, e quando você tiver necessidade de usar novamente essa associação medicamentosa, pode ser que já não surta o efeito esperado. Então eu quero te alertar realmente de que se for colocado a você uma sequência de medicações, siga. Você percebendo que tem algumas medicações em casa, conversa no consultório para que se abra um novo leque de alternativas. Mas o quadro principal aí a ressaltar é não seja resistente à medicação, porque ninguém está passando medicação à toa, ninguém está passando medicação em vão. Se nós percebemos um quadro aí um pouco mais virulento e que a situação requer um controle através de antibióticos, nós recorreremos a ele e de forma alguma isso irá te prejudicar, muito pelo contrário. Será bem sondado as suas características e isso irá contribuir para o seu bem-estar, ok? Então fica essa dica. Foi receitado, está escrito no receituário, siga corretamente. Preste atenção, fique atento às doses, fique atento aos horários, fique atento inclusive às medicações que devem ser tomadas juntos, inclusive as medicações que têm que ser tomadas com medicação, enfim, há uma série de levantamentos a serem questionados e o teu dentista e nós como dentista contribuiremos para o seu quadro de bem-estar, ok? Fica essa dica, mais um vídeo da série Chega Mais, aproximando você da odontologia. Até a próxima!